Boa tarde, queridos alunos do sexto ano C. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Thaís Santos e vamos dar início à nossa videoaula. Hoje iremos continuar no conteúdo sobre a Mesopotâmia. Semana passada, vocês lembram que nós falamos dos povos que habitaram a região da Mesopotâmia. Falamos sobre os povos sumérios, os povos acádios e os amoritas. Hoje nós vamos falar sobre os assírios e os caldeus. Os assírios foram um dos povos que habitaram a Mesopotâmia. Se estabeleceram ao norte, uma área de intensa circulação de pessoas. Na luta para garantir seu território, os assírios criaram táticas de guerra e organizaram um exército poderoso, com arqueiros, lanceiros e carros de guerra com rodas e aros. Nessa ilustração, podemos ver soldados assírios, com arcos, flechas e carros com aros. O exército assírio. Os assírios constituíram uma sociedade extremamente militarizada. Com o processo de expansão de seu império, os reis assírios transformaram o exército no primeiro exército profissional da história da humanidade. Os exércitos assírios ficaram conhecidos por suas táticas de batalha, pelo desenvolvimento de ótimas armas de cerco, pelo uso de armas de ferro e pela brutalidade com a qual tratavam seus adversários. Esse exército também conseguiu articular o uso de soldados de infantaria apoiados por cavalaria e arqueiros em batalha. O Império Assírio só desmoronou em 612 a.C. Os dois povos que conseguiram atacar e destruir o Império Assírio foram os caldeus, um povo habitante da Babilônia, e um povo chamado de Medos, que eram vindos do Planalto do Irã. Esses dois povos aliados conseguiram atacar e destruir Nínive, a capital da Assíria. Agora vamos falar dos caldeus, que foi um dos povos que conseguiram destruir o Império Assírio. Os caldeus construíram o segundo Império Babilônico com as riquezas saqueadas dos povos conquistados, ou seja, com a riqueza que eles conquistaram do Império Assírio. O rei Nabucodonosor II reconstruiu a antiga Babilônia, que voltou a ser o principal centro político. Na ilustração à sua esquerda, podemos ver o exército caldeu. E na imagem à direita, podemos ver a ilustração do rei dos caldeus Nabucodonosor contemplando parte dos seus domínios. Agora vamos falar sobre a economia de toda a região da Mesopotâmia, dos habitantes da Mesopotâmia, dos assírios, dos caldeus e dos que falamos na aula anterior. A agricultura era a principal atividade mesopotâmica. Utilizando as águas dos rios Tigre e Eufrates, cultivavam cereais como cevada e trigo. A agricultura estava ligada à pecuária, cuja criação mais importante era a bovina, que fornecia carne, leite e couro, além de ser usado para puxar carroças. Também dedicavam-se ao artesanato e ao comércio. Os povos da Mesopotâmia eram politeístas, ou seja, cultuavam vários deuses. Entre os principais deuses estavam Anum, o deus do céu, Ishtar, a deusa do amor, Shamash, o deus do sol e da justiça. Cada cidade-estado tinha seu deus protetor e quando uma dominava a outra, impunha o seu deus. Os mesopotâmicos também acreditavam em muitos demônios e, para evitá-los, praticavam vários rituais mágicos, onde animais eram sacrificados. A sociedade mesopotâmica
Na Mesopotâmia, o poder político era privilégio dos homens e passava de pai para filho. No topo da sociedade mesopotâmica estava o rei. O rei era o líder da comunidade e seu comandante militar em caso de guerra. Abaixo do rei vinham os sacerdotes, os nobres e os chefes militares. A seguir, os comerciantes, os escribas e os artesãos especializados. E por último, os camponeses e os escravos, prisioneiros de guerra ou pessoas que não conseguiam pagar dívidas. Bom, meus amores, a aula de hoje se encerra por aqui. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.